atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pega sua voz. Pela cruz me chamou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente. Debaixo de suas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará.
sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Eu creio, Senhor. Que passem toda a terra e os céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas Sua palavra permanecerá. Pega sua voz ainda. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas Sua palavra permanecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha
minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontra em ti descanso. Pega sua voz, é o nosso refúgio. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontra em ti descanso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o nosso refúgio, aleluia. O Senhor é a nossa fortaleza. Oh, aleluia, Ele é o socorro bem presente. Ele é o Deus imutável, aleluia. A sua palavra permanecerá, tudo que Ele prometeu para você, aleluia. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Nós adoramos o Senhor, nós adoramos o Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Glória a Deus, aleluia. Se você nessa noite veio aqui e está precisando de um milagre, começa a colocar diante do Senhor agora. Começa a colocar diante do Senhor agora. Nós vamos cantar a parte que Ele ouviu a minha voz. Nós vamos cantar essa parte, Ele ouviu a minha voz. Começa a colocar aí diante do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor aí. Oh, Ele ouviu. Começa a colocar diante do Senhor aí. Começa a colocar agora. Aleluia. Começa a colocar diante do Senhor. Você está precisando de um milagre. Começa a colocar aí agora. Oh, aleluia. Ele te ouve. Glória a Deus. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez. Ele ouviu. Ele ouviu minha voz, Ele cessou, a aleluia. tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez. O impossível. Porque Ele é o nosso refúgio, aleluia. Ele é o nosso refúgio. O nosso socorro bem presente. Ele fez, tudo Ele fez. O impossível fez por nós. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Nós estamos, Senhor, debaixo de Tuas asas, aleluia. Refúgio, minha rocha inabalável. Ele não muda. Deus Ele não imutável, muda. encontra em ti descanso. Oh, aleluia. Refúgio, Ele é o refúgio. socorro bem presente. Rabaxana, Suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontra em ti descanso. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente, Descansa debaixo das asas dele, aleluia. É o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és o Deus imutável, aleluia. Encontra em ti descanso. Refúgio,
refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Declare nesta noite, aleluia. Você está debaixo da proteção dele. Refúgio, Oh, aleluia. rocha inabalável. Nós adoramos o Senhor nesta noite. Tu és Deus imutável. Nós confiamos em Ti, Senhor. Encontra Pois em o ti Senhor é imutável, o Senhor é santo, o Senhor tem todo o poder, aleluia. O Senhor está sempre presente, Jesus. Ainda, Pai, que nós nos esqueçamos de Ti, Senhor. Ainda, Pai, que nós venhamos a Te abandonar, Senhor. O Senhor jamais se esquecerá de nós. O Senhor tem o nosso nome gravado na palma da Sua mão, aleluia. O Senhor nos diz, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça, aleluia. E ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Tenho o seu nome gravado, o vosso nome gravado na palma das minhas mãos, aleluia. Glória a Deus, Ele te diz, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí, tu és meu, aleluia. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor tem estado presente em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Oh, aleluia. Ainda, Senhor, que a tempestade venha, Senhor, ainda, Pai, que os ventos batam forte contra aquela casa, aleluia. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente, aleluia. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Nós estamos descansados. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontra em ti descanso. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontra em ti descanso. Glória a Deus, Senhor. O Senhor diz para nós: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Nós encontramos, Senhor, em ti descanso. Nós encontramos, Senhor, em ti descanso. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem estado presente. Tem sido esse refúgio, Senhor, esse socorro bem presente. Obrigado, Senhor, aleluia. Nós adoramos. Você pode aplaudir o nome de Jesus, pois Ele é digno, aleluia. Glória a Deus, Senhor, nós te adoramos, Pai, nós adoramos. Glória a Deus. Antes de você se assentar, dá um toquinho no seu irmão e fale: Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Ele é suficiente, aleluia. Ele é o nosso socorro bem presente, né, amados? Glória a Deus. Maravilha. A igreja está bonita, hein? Os irmãos felizes. Glória a Deus. Você que está visitando, visitantes, faz igual a mão, deixa eu ver você que está visitando a igreja hoje. Estou vendo uma turminha visitando a igreja aí. Aqui. Visitantes lá. Visitantes aí. O casal aí. Glória a Deus, hein? Bênção. Oh, a Ramila está visitando também, glória a Deus. Tem mais alguém além deles? Deixa eu ver, faz isso com a mão. Maravilha, glória a Deus, amém. E firme. Como que a igreja recebe eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sois bem-vindos em nome de Jesus e... Glória a Deus, fica à vontade, viu? A casa de Deus, a casa é do Pai. Deus abençoe pela visita. Maravilha. Dá uns avisos, né, irmãos? Manhã e de homens, glória a Deus. Os homens aí, batalhando o ensaio. Amanhã é o último ensaio, né? Semana que vem é ceia, né? Amanhã, o último ensaio, hein? Não faltem. Glória a Deus. Mas a gente tem um trabalho com os homens, né? Das 7h30 até 9h mais ou menos, na segunda-feira. Então, se você tem vontade de vir, pode vir participar conosco a partir das 7h30 da noite.
Terça-feira também tem artesanato, né, a partir da 1h30. Depois, às 3 da tarde, tem aí a tarde da bênção com as irmãs. Vai ter ali pelas 4 horas, né, 1 hora aí de oração. Depois tem um cafezão, né, pastora? Abençoado. Acabou os pedreiros, viu, pastor? Agora não vou atrapalhar vocês mais não, viu? Acabou. Maravilha. Glória a Deus. Quarta-feira também tem ensaio aí do Maranata, né? As meninas aí do Maranata. Então, as mamães aí, quarta-feira, a partir das 7 da noite. Quinta-feira também, culto de estudo bíblico, né? Estamos falando sobre o final dos tempos. Entramos no milênio. Irmãos, a gente já está no milênio agora. Então, você que não está participando na quinta, né? Também venha participar conosco na quinta-feira do culto aí de estudo bíblico. Sexta-feira aí tem o ensaio do grupo Face a Face. A Fernanda está aí, não? Sexta-feira de mulheres, quer falar? É mesmo, sexta-feira tem o I de Mulheres. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite, amém. Glória a Deus. Então, sexta-feira, às 19h30, nosso I de Mulheres. Especial Dia das Mães. Só que assim, não sou mãe, então eu não vou. Mas nós vamos falar... Vai ser especial o Dia das Mães, mas eu quero fazer voltado assim, ó. Que nós recebemos o zoe de Deus, a vida de Deus. E Deus deu para a mulher o poder, a graça de gerar vida. E a mulher tem algo nela que Deus colocou especial, de gerar. Nós vamos falar sobre isso, sobre vida, tá bom? Sobre gerar vida. E você que é mãe, que é filha, todos nós somos filhas, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, então, na sexta-feira. Vai ser uma sexta-feira abençoada, e feliz, alegre, a gente vai celebrar, ouvir uma palavra do Senhor para nós. E não precisa trazer nada, tá bom? Você vai trazer só um refrigerante. Então, junta aí com 2, 3 mulheres e traz um refri ou um suco, tá bom? O restante, Deus proverá, amém? Essa é uma bênção, eu espero vocês, então. Sexta-feira, aí de Mulheres, especial Dia das Mães. Maravilha. Então, sexta-feira de mulheres, sábado, né, retorno e culto de jovens, né, amado? Sábado e de jovens aí firme, a partir das 7 da noite. Pois domingo de manhã, como é Dia das Mães, né, o D5 Alcione não está aqui, mas como é Dia das Mães, a gente não vai fazer escola de casais, tá certo? Não vai ter escola de casais na escola bíblica. Porque, irmãos, as mamães, né, é difícil vir em escola de casais, porque tem que cozinhar, recebe, vai visitar. Então, nesse Dia das Mães, a gente não faz, tá, a escola bíblica de manhã. E depois, domingo à noite, então, tem a Santa Ceia. Você, né, que participa da igreja, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Você que é líder na igreja, queria convocar você para estar aqui na terça-feira em oração, viu? Das 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30. Então, essa oração que antecede a ceia, né? Antes eu falava para os irmãos, para a liderança vir, para a gente estar orando junto, eu relaxei e não falei mais. Então, eu quero convocar a liderança da igreja para estar participando. Quem é, pastor, a liderança da igreja? Em primeiro lugar, pastores. Se os pastores não estiverem aqui, larga a mão. Aí. Segundo lugar, diáconos. Tá? Os diáconos convocados para estar na oração aqui na terça-feira. A não ser que você estude ou trabalhe à noite, tá, irmãos? Não é engessado o negócio não, né? Então, assim, pastores, os diáconos, líder dos jovens, líder de louvor e os seus integrantes, líder de grupos de dança e seus integrantes, eu quero que esteja aqui. Então, nosso pastor, mas aí as meninas, então, as mamães vão trazer, ué. Estou convocando para estar em oração, todo mundo em oração aqui. Maravilha? Grupo de dança, grupo de louvor, e de jovens, diáconos, professores de escola bíblica, se puderem estar, líderes da escola bíblica e professores, certo? Eu quero todo mundo, toda a liderança, irmãos, que esteja aqui. Amém? Para nós estarmos orando na terça-feira, 7h30 da noite. E olha, pastor, e o resto da igreja? Então, se você almeja uma liderança na igreja, se você estiver na terça-feira, você vai ganhar 1 ponto. Porque, puxa vida, se você nem está na terça-feira para orar, como que eu vou escolher você para, né? Evangelismo, tem trabalho de evangelismo no sábado, eu estou convocando todo mundo. Mesa de som, da live, líder e integrantes também ali da mídia, eu quero que esteja aqui, tá certo? Toda a liderança. Posso contar?
pastor, mas eu posso ir, e se eu não for? Manda uma justificativa se você não vier para o seu líder, pelo menos, tá? Mas se você estuda ou trabalha, né, lógico que não tem como você estar. Mas eu estou convocando, irmãos, a liderança da igreja para estarmos aqui em oração, irmãos. Porque se os líderes não oram, como que eu vou incentivar a igreja a orar também? Não é difícil, tá certo? Nós somos exemplos. Amém, gente? Então, venha participar, né? O ID Homens, né? A liderança do ID Homens. Se eu esqueci de alguma liderança, saiba que você está convocado também. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Nós estamos aqui na terça-feira, né? Ali em oração, das 7h30 ali às 8h30 da noite, porque antecede, pelo menos nesse dia aqui, antecede a Santa Ceia. Maravilha? Glória a Deus. Então, domingo à noite, ceia. Não esqueça também de trazer, tá, a cesta do amor, que a gente abençoe algumas famílias. Maravilha, irmãos? Glória a Deus. Vamos passar para a nossa oferta, né? Você que trouxe aí a sua oferta e o seu dízimo. Glória a Deus. Também os jovens aí que participam do grupo de louvor dos jovens agora tem que estar participando aqui da oração, hein? Maravilha? Todo mundo. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pastor, obrigado à oferta na igreja? Irmãos, não é obrigado. Paulo está falando que cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza. Eu vou entregar. Não, por tristeza Deus nem recebe, viu, irmãos? É com alegria, com generosidade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.
esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus, aleluia. Nós adoramos o Senhor nesta noite. Ó Deus, queremos orar aqui, Senhor, consagrando, Pai, os dízimos e as ofertas que têm entrado na Tua casa. Que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida dos irmãos, trazendo mesmo a prosperidade, abrindo as portas, Senhor, no nome de Jesus. Nós confiamos, Senhor, e sabemos que o Senhor, Pai, é poderoso para cumprir aquilo que prometeu, Senhor. Por isso, pela fé, Pai, nos entregamos aqui nesta noite. Por gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, nos agradecemos. Amém, aleluia. Tem pedido de oração, hein? Glória a Deus. Vamos orar aqui, amados, por estas vidas, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estenda as mãos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por todos esses nomes. Que o Senhor, Pai, continue abençoando, trazendo mesmo, Senhor, a cura, uma libertação, Senhor, uma provisão. O Senhor conhece, Pai, o momento de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, opera, Senhor, o milagre. Essas pessoas colocaram os nomes aqui porque creem, Senhor, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Nossas crianças de 2 a 9 anos. Essas crianças de 2 a 9 anos. Escolinha, glória a Deus. Olha que bênção, irmãos. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Que o Senhor, Pai, continue abençoando essas crianças. Abençoa cada família que é representada, Senhor. Que elas possam aprender, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, aleluia. Pode ir lá, criançada. Maravilha, né? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar, a palavra para os irmãos hoje, a gente vai falar dele. Ele é a alegria, eu acho que de todos. Mas pode ser a desgraça de todos. Ele pode trazer a paz, mas ele pode trazer a briga. Ele traz a liberalidade ou ele traz a avareza. Muitos na virada do ano esperam por ele, mas esse não é o caminho de Deus para você e para ele, não. Para ter ele, dá trabalho, mas para desfazer dele, vai embora rapidinho. Com ele
você está alegre, mas sem Ele você fica meio triste. De quem que eu estou falando? Vou falar de dinheiro. Mas, né, eu não tenho tanta autoridade para falar de dinheiro, e Deus colocou no meu coração, né, queria trazer-se uma palavra, um aconselhamento para você sobre finanças, né, à luz da Bíblia. E queria chamar o irmão Jefferson, né, o obreiro Jefferson, que é gerente da Cicobi. Então, ele vai trazer para nós hoje uma palestra, uma palavra sobre finanças à luz da Bíblia e trazer um pouco da experiência, né, irmãos? Porque quem trabalha com banco sabe que muita gente está... Então, Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje também, né, essa orientação, irmãos, para que... Sabe que o dinheiro também é causa de muitos divórcios, né, muitos suicídios até, dependendo aí da situação, né? Então, que o irmão Gerson vai trazer essa palavra para nós hoje. Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, antes de eu começar a falar, gostaria de que os irmãos orassem, né? Fazer uma oração para a gente iniciar. Que Deus possa me usar e falar no coração de cada um. Amém? Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradeço de estar aqui na tua presença, Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor queira falar, ó Pai, ao coração dos irmãos. Que a palavra do Senhor venha de encontro a cada um, Senhor. Que venha poder mesmo ser uma palavra de conforto ou de direção para a vida de cada um. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Vou passar alguns slides sobre esse tema, educação financeira à luz da Bíblia. É um tema que é pouco abordado nas igrejas, mas eu creio que é muito importante na vida de cada um. Não só como cristão, mas também como pessoa no dia a dia, né? A gente precisa muito ter conhecimento e saber lidar daquilo que sustenta a gente. Porque sem dinheiro hoje a gente não consegue adquirir nada. Vivemos hoje um mundo capitalista, então esse mundo capitalista exige que a gente tenha o capital para poder trabalhar. Alguns princípios bíblicos para finanças. O primeiro princípio, irmãos, que eu quero apresentar para vocês é o planejamento financeiro. Organizar receitas e despesas, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo, sempre buscando a direção de Deus em nossas decisões. Aí tem um versículo lá em Provérbios 16:3, que fala muito sobre a relação das finanças, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem e fossem acompanhando com a Bíblia, por gentileza. Vai ser um culto dinâmico, né? Com algumas apresentações, mas a palavra é do Senhor. Está no comando de tudo, irmãos. Provérbios 16:3. A palavra do Senhor diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Algumas versões diz: confia ao Senhor os teus bens, e os teus projetos serão estabelecidos. Irmãos, o que a palavra do Senhor quer dizer para nós? Salomão foi um rei muito sábio, teve riquezas, teve sabedoria, foi um dos principais reis de Israel. Ele foi o terceiro rei do Reino Unido e foi um rei muito sábio em relação a esses conselhos sobre finanças. Então, irmãos, o que nós precisamos ter em nosso coração para ter uma direção financeira? Precisamos confiar a nossa vida ao Senhor. O Senhor é dono de tudo. Ele criou os céus e a terra, tudo está sob o domínio dele. Então, irmãos, o dinheiro não é nosso. Nós somos apenas administradores do dinheiro. Então, o Senhor põe em cada um de nós aqui a autoridade, põe também, nos capacita para poder administrar aquilo que é dele. Então, o que nós precisamos ter como cristãos? Sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Toda vez que nós recebemos o salário do mês, temos que ter em mente o seguinte: tem as despesas fixas, que não pode faltar, aluguel, água, luz e gás. Se faltar, a gente acaba prejudicando a nós mesmos. E tem as despesas que não são fixas, as despesas que não são essenciais. Às vezes, na nossa vida, precisamos cortar algumas coisas que estão roubando esse dinheiro de nós. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina a ter uma direção sobre isso. Amém?
consumo consciente, avaliar real a necessidade de cada compra e evitar gastos impulsivos, lembrando-se das palavras de Jesus em Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queria que os irmãos abrissem também lá em Lucas. Irmãos, essa palavra é o próprio Senhor Jesus que diz para nós. Lucas capítulo 15. Lucas 12:15, perdão. A parábola do rico insensato. Vou ler o 13, o 14 e o 15 para ter um contexto, irmãos. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Irmãos, esse texto é bem simples. O que quer dizer para nós? A nossa vida não consiste naquilo que a gente tem. Irmãos, hoje eu estou como gerente do Sicoob, mas eu não sou gerente do Sicoob. Meu cargo é temporário. Eu posso estar lá há 5, 10 anos, mas eu não sou vitalício lá. A mesma coisa é para nós. Irmãos, a gente passa por fases na nossa vida. Hoje, nós podemos estar bem financeiramente, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã. A vida é um sopro e pode acontecer muita coisa, coisa boa, e também pode acontecer alguns encalços na nossa vida que acaba fazendo que nós perdemos algo. Então, a nossa vida não pode basear naquilo que a gente tem. A avareza é uma coisa que domina o coração do homem. A pessoa acaba sendo fria, não ajuda o próximo, então a gente tem que acautelar. E o Senhor Jesus, Ele viu isso no coração desses irmãos que estavam brigando. Irmãos, uma coisa é certa, o mais importante é a gente ter paz e não ter tudo. A palavra do Senhor diz também para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. O que são todas as coisas? Tudo aquilo que a gente necessita para viver. Amém? Investimentos e poupança. Compreender as opções disponíveis no mercado financeiro, a importância de formar uma reserva de emergência, seguindo o exemplo de José do Egito, que armazenou alimentos nos anos de fartura para enfrentar os anos de escassez. Irmãos, essa história é linda. Um personagem da Bíblia, né? José foi um homem de Deus. Eu gosto muito da história dele. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Gênesis. José foi um homem muito usado. José, ele teve administração. Gênesis 41. José, ele interpreta os sonhos de Faraó. Faraó teve uns sonhos referente a uma seca que ia vir, uma fome tremenda que ia pegar em toda a terra. Só que isso, o contexto da história, irmãos, José, vou voltar um pouco atrás, José, ele foi traído pelos irmãos, né? José, ele sofreu muito, foi acusado injustamente, foi preso. Mas uma coisa é certa, ele nunca abandonou o Senhor. O Senhor sempre esteve com ele. E José, irmãos, ele era abençoado em tudo que ele fazia. Tudo que ele põe a mão, Deus prosperava. Ele foi para a casa de Potifar, Deus prosperou na casa. Ele foi para a prisão, Deus prosperou ele na prisão. Ele acabou sendo responsável pela prisão, de tão bom que ele era, tão bom administrador que ele era na prisão, que o próprio carcereiro pôs ele para ser encarregado da prisão. Você vê como que Deus trabalha na vida do cristão, né? Na vida daqueles que são dele. Irmãos, então uma coisa é certa, a gente precisa pôr Deus na frente de tudo em nossa vida.
José 41, 34. Ele interpretou o sonho, certo? E 34 fala, Faraó vai dar uma ordem para ele. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guarda. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Irmãos, depois que José interpretou o sonho e falou para Faraó, referente a essa fome que vinha, e deu o conselho, né, que isso vem de Deus, o que Faraó deveria fazer, Faraó pensou aonde encontraria uma pessoa para poder administrar isso e fazer isso. Na mesma hora, Faraó olhou para José e falou, você vai ser o governador, você vai administrar e fazer isso. Irmãos, e não é fácil administrar uma nação, só que Deus veio preparando José por todo o caminho, né? Todo o processo que José passou, Deus o preparou. Deus transformou ele em um ótimo administrador pelo processo que ele passou para poder suportar o processo da fome que ia vir. E Deus exaltou e honrou José, né? E o que isso serve para nós de conselho, irmãos? Nós devemos fazer o quê? Confiar no Senhor, entregar mesmo toda a nossa vida para Ele e crer que Deus fará maravilhas na nossa vida. Assim como Ele foi com José, foi com Daniel na Babilônia, assim Ele é conosco hoje em dia, irmãos. E o mais importante, na época de José, o Espírito Santo ela sobre a pessoa. Hoje não, irmãos. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Você vê a importância hoje de estarmos com Cristo. Amém? Gestão de dívidas. Evitar endividamento excessivo e entender as condições de pagamento de taxa de juros, lembrando que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Irmãos, vamos lá em Provérbios, para ler essa palavra. Provérbios 22, 7. Amém? Irmãos, esse tema é bem complicado. Por quê? A palavra, quando fala da gestão das dívidas, nós precisamos pôr no papel tudo aquilo que a gente gasta. Porque o que atrapalha a vida do cristão, sinceramente, hoje em dia, é o dinheiro. É complicado, irmãos. Porque se a gente não administrar o recurso que entra na nossa mão, ele acaba sendo vilão na nossa vida. Quando o dinheiro entra, irmão, a gente tem que ter a gestão das dívidas. Os gastos fixos, separar tudo aquilo que é fixo, que não pode deixar de pagar, e aquilo que é supérfluo. Irmãos, tem coisas que a gente pode cortar, que não é necessário. A gente consegue ficar um tempo sem, mas depois a gente volta. Então, isso aí é fase da vida, a gente pode podar algumas coisas, mas os gastos fixos não. Lembrando também, irmãos, que o picado, aquela comprinha que você faz parcelada, no final acaba virando uma bola de neve. No final da conta, a conta não fecha. Aí você está reparcelando cartão, você está entrando em empréstimo para poder quitar aquilo que você parcelou. Então, acaba sendo meio complicado. Mas tudo isso dá para resolver, irmãos. A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte. O resto a gente dá certo de fazer. Amém? Então, lá em Provérbios 22, 7, diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Irmãos, hoje eu trabalho numa instituição financeira. E esse provérbio é tão verdadeiro que eu posso falar para vocês que acontece muito isso. Às vezes a pessoa não está precisando do dinheiro, não é necessidade, não é necessário, vai lá e toma emprestado. Irmãos, eu estou lá, sou cristão, eu vejo o que está acontecendo, mas eu não posso fazer nada. Eu tento ajudar as situações, mas a instituição financeira não perdoa. Se você tomou emprestado, você assinou o contrato, você tem a obrigação de cumprir ele até o final do prazo. Então, isso, irmãos, isso é lei, isso é Constituição, isso é parametrizado no Bacen, regulamentado, mas a palavra de Deus diz aqui para nós. Salomão escreveu em Provérbios. Então, ele já vem alertando nós desde trás até hoje. Então, é um alerta para os irmãos e um conselho. Caso, irmãos,
você passar por um momento difícil e tiver a opção de emprestar um dinheiro, e se você puder apertar e não pegar emprestado, irmãos, faz um esforço, aperta um pouco ali, mas não tome emprestado sem necessidade. Porque esse dinheiro que você empresta, na hora ele te resolve o seu problema. Mas depois, no longo prazo, ele vai acabar te apertando. Então, o empréstimo, ele é só em último caso mesmo. Então, esse é um conselho que eu dou para os irmãos, que eu vejo muito. E o que acontece hoje, irmãos, esse não é só o cenário dos cristãos, não, esse é nacional. A inadimplência aumentou muito. Por que a inadimplência aumentou muito? A Selic sobe, então sobe também as taxas de juros. Consequentemente, o preço sobe, tudo sobe. A tabela do carro sobe, sobe tudo. E a pessoa vai comprando, vai fazendo empréstimo, entrando em empréstimo, só que é o seguinte, você empresta ali no curto prazo, que é para você resolver um problema agora, e faz uma dívida em longo prazo. Então, isso acaba virando, extrapolando aquilo que você planejou e acaba virando uma bagunça, acaba virando uma bola de neve. Então, por exemplo, um conselho também. Se você for entrar numa dívida, pega em curto prazo. Não faz um empréstimo em 36 vezes. Se tem a possibilidade de você aguenta pagar ali em 8, 10, 12 parcelas, paga em 12 parcelas, pega em menor prazo. Porque em menor prazo você consegue liquidar mais rápido. A taxa de juros vai ser menor e o saldo devedor menor. Então, quanto maior o prazo, maior juros, maior o saldo devedor. Amém? O impacto da educação financeira cristã na sociedade. Irmãos, o impacto da educação financeira cristã na sociedade não vale só para nós, que somos adultos. As crianças, desde pequeno, irmãos, já têm que orientar e ensinar o que é o dinheiro, para que serve, o que você pode comprar com ele. Porque as crianças crescendo com isso, lá na frente, ela já vai entender e vai ter uma noção do que é educação financeira. As escolas, algumas escolas já têm essa aula de educação financeira, mas muitas não. Então, cabe a nós, né, que somos adultos, pais, mães, que têm consciência, que têm a possibilidade de educar e ensinar, já começar desde agora. Porque, irmãos, é difícil. A sociedade nossa é uma sociedade consumista. Nós consumimos muito e poupamos pouco. Então, temos que mudar um pouco a nossa cabeça. E nós, como cristãos, temos que pôr isso em nossa mente. Temos que economizar mais, né? E gastar menos. A boa administração financeira não beneficia apenas os indivíduos, mas também fortalece a igreja e a sociedade. Cristãos financeiramente instruídos fazem escolhas mais responsáveis, reduzem a inadimplência e podem contribuir mais para a obra de Deus, ajudando missionários, apoiando ministérios e auxiliando os necessitados. Nos últimos anos, igrejas e ministérios têm promovido programas de educação financeira baseados em princípios bíblicos. Essas iniciativas visam capacitar os cristãos a liderar melhor o seu dinheiro, evitando armadilhas financeiras e garantindo maior segurança econômica para as suas famílias. Irmãos, resumindo tudo aquilo que eu falei, a gente tem que gastar consciente. Se tiver a possibilidade de não entrar em empréstimo, não entre. Mas você tem que ter noção daquilo que você está fazendo também. Porque acaba virando uma bola de neve. Irmãos, nós temos algo que o mundo não tem, é o Espírito Santo. Ele nos dá a sabedoria. Ele mostra para nós o que é certo e o que é errado. Basta a gente pôr diante do Senhor e tudo é esclarecido. Amém? A educação financeira sob a perspectiva cristã é um pilar essencial para a construção de um futuro sustentável e alinhado com a vontade de Deus. Ao adquirir conhecimento e aplicar boas práticas de gestão financeira, os cristãos podem melhorar a sua qualidade de vida, evitar problemas econômicos e contribuir mais efetivamente para o reino de Deus. A disseminação dessas informações deve ser incentivada nas igrejas e nos lares, promovendo maior autonomia, segurança econômica e fidelidade à administração dos recursos que Deus nos confia. Irmãos, somos mordomos do Senhor. Ele dá o recurso para nós, Ele nos dá os bens, nós temos que administrar, porque um dia, irmãos, a palavra de Deus diz que nós prestaremos conta até das palavras que nós falamos, quanto mais o recurso que Ele dá na nossa mão para a gente administrar.
Irmãos, e no mundo, tem muita gente má, que tem muito dinheiro e poder e faz tanta coisa errada. Agora tem também, irmãos, muito cristão, que também tem capacidade financeira e faz tanta coisa boa. Então a gente tem que ver os dois lados. Que a gente possa ser um cristão que usa os nossos recursos para fazer o bem para o reino de Deus. A importância do dízimo na vida do cristão. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque o dízimo na nossa vida, ele é essencial. Vou contar um breve testemunho sobre a minha vida referente aos dízimos e ofertas. Eu entrei no exército em 2015. Quando eu comecei no exército, irmãos, eu não tinha gestão financeira. Eu não sabia o que era o dinheiro, então não tinha controle. Então eu recebia e já gastava, recebia e gastava. Então eu passei um processo muito difícil. Em 2016 eu enganjei, com um salário melhor, mas eu converti no meio do ano de 2015. A primeira coisa, irmãos, que eu fiz na minha vida foi dizimar. Eu orava ao Senhor, eu via os dízimos e oferta e falava, Senhor, explica, ensina o que é o dízimo e oferta. Não precisou ninguém instruir, irmãos, uma pessoa chegar a falar. Eu comecei a ler o versículo e entendi, falei, entendi, Senhor. Então 10% é do Senhor. Então isso é do Senhor, o restante é o que o Senhor me dá para administrar. Então é muito importante, irmão, e desde lá até hoje Deus tem prosperado a minha vida. Então é muito importante, irmão, o dízimo é um princípio. E quando eu enganjei, irmãos, o salário meu era maior. Aí teve um processo na minha caminhada, eu acabei afastando da igreja. Só que, irmãos, além de eu dizimar, eu gastava mais do que eu ganhava. Então eu vivia no cheque especial. Isso aí, irmãos, o dinheiro meu caía, cobria cheque especial, eu tinha que usar o cheque especial para poder pagar as contas. Acabou virando uma bola de neve. E é difícil, irmãos, você sair do cheque especial é complicado, não é fácil. A taxa é alta, na época era 6%, mas a Selic era 2%. Hoje a Selic é 14%, o cheque é 8% ao mês. Então, é uma taxa alta. Irmãos, e eu passando pelo processo, converti, afastei da igreja, voltei de novo no mesmo ano de 2016 para 2017. Fiquei firme na presença de Deus, voltei a dizimar, ser dizimista fiel, conheci minha esposa. Minha esposa, por outro lado, já era uma administradora melhor. Então, tinha um momento, irmão, eu ganhava praticamente o dobro que ela ganhava e eu prestava dinheiro dela. Você tem ideia da minha gestão, a bagunça que era a minha vida financeira. Eu fui passando pelo processo, irmão, Deus foi curando, foi trabalhando. Chegou um momento que eu decidi, eu falei assim, não vou mais usar o cheque especial. Irmãos, eu cortei o limite, reduzi para R$300. Só que para reduzir o limite, eu teria que cobrir o que eu gastei. Irmãos, eu fiquei um mês sem salário, porque o meu salário caiu, e eu falei assim, eu não vou pegar esse abençoado, esse cheque especial, porque vai virar uma bola de neve, eu vou ficar escravo dele. Irmãos, eu fiquei sem salário, fiquei zerado no mês, mas o cheque especial cobriu o EF, cobriu tudo que está devendo. Cheguei no gerente lá no Bradesco, falei para ele, eu quero que você corte o meu limite, não quero mais saber de cheque especial na minha vida. Aí ele reduziu para 300, ele não cortou. 300 dá para administrar. Mas foi difícil, irmão, não foi fácil. E nisso, fui aprendendo bastante coisa com a Gabriela, porque ela já tinha a gestão dos recursos dela, ela ganhava meio salário e vivia com meio salário e ainda sobrava ainda, irmão. Então eu ganhava praticamente o triplo que ela e faltava para mim. Tinha que pegar tio Lins. Vivia no Lins. Aí, irmãos, Deus foi trabalhando nessa área na minha vida, mas o dízimo, irmão, eu nunca deixei de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Isso é um princípio que eu tenho comigo até hoje. O dízimo, irmão, é de Deus. 10% do salário é dele. E o restante, irmãos, Deus, Ele sustenta. Nunca faltou na minha vida, irmãos. E nunca vai faltar, porque eu confio no Deus que cuida de mim. Amém? A Bíblia nos ensina que o dízimo sempre esteve presente no Antigo Testamento e no Novo. Vale lembrar que Abraão deu dízimo ao sacerdote de Deus Altíssimo, Melquisedeque. Em Gênesis 14, 18, 20, irmãos. Vamos abrir lá em Gênesis 14, 18, 20. Nessa época, irmãos, não tinha lei, não. Deus ainda não tinha passado a lei para Moisés. Mas já é um princípio que vem desde Abel,
que ofertou ao Senhor, né? A primícia do seu rebanho. E eu peguei esse versículo, irmãos. Gênesis 14, versículo 18. A palavra do Senhor diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Irmãos, naquela época não tinha lei. Não tinha a lei exata falando do dízimo e oferta. Mas já é um princípio bíblico desde o início, né? Então Abraão, ele deu o dízimo. Ele ofertou o dízimo ao sacerdote. Então isso, irmãos, mostra para nós a importância desse princípio nas nossas vidas. E Jacó, quando fugia de Esaú, descrito em Gênesis 28 também, vamos abrir rapidinho lá, irmãos. Gênesis 28. Eu peguei duas passagens aqui, irmãos, referente a esse princípio. Gênesis 28, 22. Amém? Vamos ler do 18 até o 22. A coluna de Betel, o texto dessa passagem. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna. E derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo ao Senhor: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, você vê que é um princípio que já vem de Abraão. Jacó falou de dízimo. E muitos aqui conhecem a história de Jacó. Irmãos, depois que Jacó saiu da casa dele e foi para a casa do seu sogro, Deus prosperou a vida de Jacó. Jacó, quando ele volta depois para encontrar com Esaú, Jacó já era rico, Jacó já tinha muitos bens, Jacó já tinha sido abençoado pelo Senhor. Então Deus, ele nos abençoa, irmãos, mas através da fidelidade de nós com ele. A única coisa que ele pede para nós, dízimo e ofertas, né? Que a gente possa mesmo entregar a ele aquilo que é dele. Se a gente parar para pensar, irmãos, recebemos 100% do nosso salário, certo? Deus pede 10%, sobra 90% para a gente administrar. 90% do recurso na nossa mão para a gente poder fazer aquilo que a gente quiser. Desde que não comprometa a renda, né? Não pode extrapolar também. Generosidade e prosperidade. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deve dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Irmãos, isso aqui é uma educação financeira, mas à luz da Bíblia. Pegando versículos aqui onde o Senhor fala conosco, através da palavra dele. Amém? Provérbios 11, 24. A palavra do Senhor diz: alguns há que espalham e ainda lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas isto é para a sua perda. A palavra do Senhor diz para a gente ser generoso, irmãos. A gente não reter aquilo que é de Deus, mas entregar aquilo que é dele. Outro versículo importante está em Malaquias 3:10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor diz para nós, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, que haja mantimento, princípio. Depois fazei prova de mim. O Senhor ainda fala para nós fazermos prova dele, se a gente trazer o dízimo e ele não abençoar a nossa vida. Que Deus que é esse, irmãos, que a gente serve? Que ainda fala para nós fazermos prova dele. Então é um princípio, irmãos. Quando a gente tem princípio na nossa vida, tudo dá certo. E esse é um princípio, irmão, que a gente não pode quebrar. Ah, vou para o inferno se eu não der dízimo? Não, irmão, você não vai para o inferno se não der dízimo. Mas vai ser mais difícil a sua caminhada. Porque a palavra do Senhor diz aqui, ó, que ele repreenderá o devorador. Nessa época aqui, irmãos, o devorador era o gafanhoto que acabava com a colheita dos irmãos. Mas hoje, em nossa vida, não tem gafanhoto que acaba com a nossa colheita, mas tem muita coisa que a gente gasta, o cartão de crédito, cheque especial, a fatura que está vencendo. Isso aí, irmão, acaba sendo gatilho e devorador na nossa vida. Então, às vezes, entra, irmão, um cano assim de mantimento na nossa vida, mas sai um cano desse tamanho. Então, a conta não fecha. Então, sai mais do que entra. Então, o Senhor, ele nos ajuda a administrar aquilo, irmãos, que entra nas nossas mãos. Então, o dízimo e oferta é muito importante. Se ele diz que vai abençoar e que vai repreender o devorador, irmãos, basta a gente confiar nele. E eu falo para os irmãos, Deus nunca tem deixado faltar na minha vida. Testemunho em breve também, irmãos. Eu vim de uma família totalmente desestabilizada. Eu saí do ensino médio, não terminei meus estudos, fui para o exército sem terminar os estudos, terminei os estudos lá. Irmãos, depois que eu entrei na igreja, tudo mudou. Deus abençoou grandemente a minha vida, abriu meu entendimento, me mostrou a direção que eu devia seguir. Dei cabeçada, irmãos, dei cabeçada, ainda dou cabeçada, ninguém é perfeito, né? Mas hoje eu tenho algo dentro de mim que muitas pessoas lá fora, infelizmente, não têm, que é o Espírito Santo. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele fala da verdade para nós. Decisões na nossa vida, irmãos, às vezes a gente acaba fazendo decisões erradas, mas quando tem fôlego de vida, ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? Então, se você tomou uma decisão financeiramente que está atrapalhando a sua vida, põe diante do Senhor. E o Senhor vai dar uma direção para você. O Senhor vai te dar uma luz. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Porque tudo é possível para o nosso Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, irmãos. Ele é imutável. Ele é o Deus que abençoou Abraão, que abençoou Jacó, que abençoou o rei Davi, o rei Salomão. Ele é o Deus que abençoa cada um de nós hoje em dia, irmãos. Esse Deus que nós servimos é um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus de paz. É um Deus que é dono de tudo, do ouro, da prata, irmãos. Esse é o nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor diz, né, que a gente deve trazer em Malaquias 3:10. Somos cristãos e a palavra cristão significa pequeno Cristo, que segue e imita as atitudes de Jesus. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei, sendo assim, ele foi dizimista. Dar o dízimo não é obrigação, é uma forma de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossa vida. E Deus recompensa a quem o busca de todo o coração. Esse é o nosso Deus, Deus galardoador. Então, sobre a educação financeira, irmãos, a gente tem que pôr em nossa mente que o Senhor Jesus, ele está no controle de tudo. Se caso, irmãos, acontecer algum imprevisto, de a gente ter que recorrer a alguma instituição financeira, algum empréstimo, a gente faça com consciência e com inteligência. Mas antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor primeiro. Eu creio que Deus vai dar direção. Porque o nosso Deus, irmãos, ele cuida. Ele não vai deixar você tomar uma decisão errada apenas se você quiser mesmo, mas ele avisa antes, com antecedência. Ele dá sinal. Ele mostra o que a gente tem que fazer. E esse é o nosso Deus. Queria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 6.
Mateus 6, 33. Vamos ler o 19, irmãos? Mateus 6, 19. A palavra do Senhor diz, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, em algumas traduções, a riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, essa parte do capítulo 6, eu acho ela tremenda, eu acho ela muito linda. Porque o Senhor Jesus, ele nos dá instrução. Ele diz que nós não devemos servir a dois senhores, ou a gente vai agradar um e acabar desagradando o outro. Então ele fala para nós que tem dois caminhos. Ou a gente agrada ao Senhor, ou a gente ama o dinheiro, que é mamão, que é riqueza. Então hoje o que domina muitas pessoas é o amor ao dinheiro. Hoje em dia, irmãos, não vai muito longe, não. A gente vê até casos na nossa cidade, bairro, vizinhança, família brigando por causa de herança. Acaba destruindo, irmãos, a família inteira. A família que era unida, pai e mãe vivo. Aí chega o irmão lá, o pai falece, a mãe falece, vai para o inventário, é irmão brigando com outro irmão na justiça por causa de herança, por causa de pedaço de terra, irmão. E a palavra do Senhor diz que a gente é um sopro. Tudo passa. Então, a gente acaba brigando por pedaço de terra e vai ficar para outra pessoa. A gente morre, fica aí. Acaba ofendendo o irmão, aquilo que é mais precioso, que é a família. Por causa de coisas supérfluas, né? Terreno, dinheiro, tudo isso fica. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina que a gente não pode amar nada mais do que Ele. Se a gente pôr algo no nosso coração maior do que Deus na nossa vida, a gente já está pecando, já está errado. Então, irmãos, Ele nos dá a direção, a gente não pode amar a dois senhores. Outra direção que Ele dá também, irmãos, para a gente não ter ansiedade, pensando no amanhã. Porque o amanhã não existe, irmãos. Hoje a gente está aqui, reunido, na presença de Deus, pode sair naquela porta e falecer. Então amanhã é um incógnito, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Só que a nossa mente não entende, a nossa cabeça é acelerada. Nossa, amanhã já tem que, começo de mês, programar a meta, tem que fazer isso, direcionamento. Nossa, tem essa nova meta para fazer, novo produto que está entrando. Irmãos, a nossa mente não para. Mas uma coisa é certa, o Dr. John Leone, pastor que a gente segue,
ele fala uma coisa muito importante, a nossa mente mente. A nossa mente mente. Então, a gente deve preocupar, sim? Sim. Porque se tem conta a pagar, a gente tem que ficar preocupado. Mas, irmãos, entrega ao Senhor. Amanhã não existe. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Amém? Confia no Senhor, irmãos. Deus é poderoso, Ele já viu amanhã, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Faz o que é para ser feito, irmão. Deita, descansa a cabeça, desliga. Confia, irmão, se é um processo que está rolando, confie no Senhor, irmãos. Deus vai fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensarmos, desde que a gente esteja nele. Amém? Questão de vestuário, alimento, tudo isso, irmãos, tudo passa. Então, alimento, irmãos, nunca faltou e nunca vai faltar. Pode ter certeza disso. O irmão vai sustentar o celeiro da sua casa, vai sustentar tudo aquilo que você tem, e ele vai prosperar, irmão. Desde que você seja fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te honrar. Outra coisa também, irmãos, importante, outra direção do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, e todas as coisas serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? É tudo aquilo que a gente preocupa. É o alimento, é o vestimento, é o trabalho, é a promoção que a gente vai ter, é o salário que vai cair na conta. Confia no Senhor, irmãos. Mas, para a gente ter paz e tranquilidade, a gente precisa ter educação financeira. Precisamos, irmãos, mudar a nossa cabeça, o modo de pensar. A gente tem que pôr no nosso coração que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Que a gente precisa administrar bem a nossa vida para evitar problema no casamento, problema na nossa vida, problema pessoal. Então, isso tudo, irmão, o dinheiro ele impacta tudo isso, porque a gente precisa dele. Nós precisamos do dinheiro hoje. Hoje, sem dinheiro, você não faz nada, irmão. Felizmente, você tem carro, você tem que pôr combustível. Para você comer, você tem que pagar. A realidade é o seguinte, você paga para nascer e paga para morrer. Você tem que pagar um plano funerário. Você nasceu, você pagou para nascer. O SUS pagou, alguém pagou a conta. Ah, nasci pelo SUS, nasci de graça. Não foi de graça, não, irmão. Você pagou essa conta. O imposto seu mesmo que está pagando. Para morrer, irmãos, você morreu, você não está aqui mais, mas a família vai ter que pagar. Então, realmente, irmãos, o dinheiro, o abençoado dinheiro, ele faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, e como o pastor falou, é uma coisa que causa muita dor de cabeça, se a gente não saber cuidar dele. Então, a gente precisa ter em mente que ele é uma ferramenta muito boa, nós precisamos dele. Se você usar com sabedoria, você consegue conquistar muita coisa, irmão, te dá muita tranquilidade, te dá paz em algumas áreas, porque o dinheiro ele não compra a saúde, o dinheiro ele não compra a felicidade, o dinheiro não compra a paz, mas ele te dá alegria em alguns momentos, sim. A gente não pode ser hipócrita, não. A gente vai para a praia lá, quem que leva nós para a praia? É o dinheiro, irmãos. Vai lá em Ubatuba, aluga um quarto, é o dinheiro nosso que está pagando. Então, é a ferramenta que a gente tem para usar. Então, precisamos usar conscientemente. E outra coisa também, irmãos, referente a cartão de crédito, você tem a opção de não parcelar, não parcele. E se estiver dando orçamento, o cartão é uma ferramenta muito boa. Se você souber usar o cartão, muito bom, irmãos. Você põe ele no débito automático, pagar sua Netflix, tranquilo. Mas se você vê que aquilo vai te comprometer, irmãos, o cartão é uma bola de neve. Os juros dele é 18% ao mês, irmão. Em algumas instituições vai até 20%. Então é complicado. Então o cartão de crédito ele é um aliado, mas pode ser um vilão também na sua vida. Então a gente tem que buscar o Senhor, pôr Ele diante da nossa vida, pôr Ele à frente das nossas decisões. E o mais importante, irmãos, o último versículo que eu queria deixar com os irmãos, está lá em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém?
Irmãos, isso aqui é uma profecia que o Senhor deu a Samuel, referente à casa de Eli, que foi infiel a ele. E é sobre honra, né? 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Amém? Qual que é a maneira que a gente tem para honrar o Senhor hoje? Além de estar aqui hoje na presença dEle, sair do conforto da nossa casa, estar aqui adorando, louvando o Senhor, tem uma maneira também, irmãos, uma forma de honrar a Deus é com o nosso dízimo e oferta. Deus se agrada dos dízimos e ofertas. No tempo do templo, os dízimos e ofertas, irmãos, era o holocausto. Então o cheiro suave agradava o Senhor. Hoje em dia as nossas orações. Mas, irmãos, hoje a gente está vendo a reforma da casa do Senhor, está ficando linda, está ficando uma bênção. Isso aqui, irmãos, é reflexo daquilo que a gente tem ofertado. Isso aí a gente vê que o dinheiro que a gente oferta e dizendo está sendo bem administrado. Está sendo bem administrado aqui na casa do Senhor. Então, irmãos, que a gente possa ter um coração de carne. Deus possa trocar o coração de pedra para um coração de carne. A gente possa entender que não vai faltar, irmãos. O dízimo é dele. Tudo é para ele, para honra e glória. Demorou para me entender isso, irmãos. Não foi fácil, não. Fui uma pessoa que não tinha dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, aí comecei a desbranjar, né? Quando eu li isso aqui, irmãos, foi um tapa na minha cara. Falei, nossa, mas 10% a Deus do meu salário? Isso é de mim, irmãos. Mas eu fui orando ao Senhor. Falei, Senhor, tira isso de mim, está na palavra do Senhor, eu acredito na palavra. Se eu estou aqui hoje, se eu sou cristão, eu creio no que está escrito. E se cada um de nós está aqui hoje, é porque crê também, irmãos. A gente crê naquilo que está escrito e crê nas promessas de Deus. Amém? Então Deus foi trabalhando no meu coração, irmãos. Quando eu dizimei a primeira vez, irmãos, foi uma alegria tão grande que saiu um peso. Falei, nossa, que livramento, estou tranquilo. Depois disso, irmãos, nunca mais falei com o dízimo. Irmãos, a gente tem prova física, né, na nossa vida. Hoje eu estou numa instituição boa, estou bem empregado, uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Hoje eu estou bem empregado, irmãos, terminei o ensino superior, minha esposa também está muito bem empregada. A gente está construindo, a casa está quase finalizada. Irmãos, eu não tinha isso em mente. Eu não pensava nisso, eu não tinha essa consciência, não tinha essa perspectiva dentro de mim. Mas quando a gente conhece a Cristo, irmão, quando a gente conhece o Senhor, quando Deus entra na nossa vida, a gente percebe que tem muito mais. Tem mais. Deus, Ele é galardoador, irmãos. Ele abre a janela do céu mesmo. O pastor Toninho falava, uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Glória a Deus, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Deus, Ele honra, Deus, Ele cuida de cada um de nós, irmãos. E hoje eu vejo Deus na minha vida, eu olho para trás, falo assim, nossa, o serpente está enfiado na droga, enfiado na cachaça, né? Sem perspectiva nenhuma. E eu vejo antes de converter que Deus, Ele já cuidava de mim sem eu conhecer Ele. Foi cada livramento, irmão, cada livramento. Deus já foi cuidando de mim lá atrás, eu vejo a minha história de vida. Depois que eu converti, eu falei assim, meu Deus, se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim hoje? E hoje eu falo, irmãos, hoje eu posso falar que hoje eu sou abençoado. Hoje eu sou abençoado. E glória a Deus, irmão, Deus me põe na posição, Deus deu essa profissão para mim e hoje eu estou falando para os irmãos. Isso já é uma prova que Deus trabalha na vida da gente. Então hoje eu estou tendo um privilégio de poder trazer esse conhecimento para os irmãos. Uma coisa que Deus trabalhou no meu coração, trabalhou na minha vida. E Ele quer trabalhar na vida de todo mundo, irmãos. Então isso aí, irmãos, é prova que Deus existe. Deus, Ele cuida dos seus. Espero que os irmãos tenham gostado. Foi breve, mas eu creio que foi bem esclarecedor. E uma coisa é certa. Cuide, irmãos, das suas finanças. Porque isso aí acaba sendo a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? O dinheiro ele não é seu inimigo. O dinheiro é seu aliado. Então basta a gente poder usar ele como ferramenta. A palavra do Senhor diz lá em Mateus que a gente não pode servir a dois senhores. A gente tem que servir a Deus primeiramente, depois o dinheiro servir a gente. O dinheiro é nosso servo. O dinheiro ele tem que ser usado para nos satisfazer e as nossas necessidades. Só que a gente não pode inverter o papel. Às vezes o dinheiro acaba sendo o rei na nossa vida e a gente acaba pondo Deus em segundo lugar. Então Deus não quer isso. Deus ele quer que a gente tenha um conhecimento, entendimento, de mudar a chave na nossa cabeça que o dinheiro é servo. O dinheiro é um aliado muito importante para nós no dia de hoje, não pode ficar sem, e precisamos dele para sobreviver. Mas Deus tem que estar acima de tudo. Amém? Agradeço a oportunidade, irmãos. Agradeço a oportunidade, pastor. E eu também tenho uma planilha, irmãos, de educação financeira, que é controle de gastos. Eu vou disponibilizar no grupo da igreja, vou deixar lá para os irmãos, quem quiser acessar, né, para ter um controle da gestão financeira. Aí vocês vão ver, é bem simples, é bem tranquilo de mexer. Você põe o que entra na conta, né, que você recebeu de salário, põe os gastos fixos e o que não é fixo. E o próprio planilha te dá o final para você. Aí você consegue, durante o mês, ter o controle. Aí você já consegue ver os ratinhos que estão saindo. Fala assim, opa, esse aqui já está roubando o que não era para roubar. Aí você já começa a ter a noção e cortar aquilo que não é importante para você. Pra você ter uma boa gestão financeira. Vou disponibilizar no grupo da igreja lá, irmãos. E os irmãos podem usar à vontade, tá? Deus abençoe cada um. Agradeço a oportunidade. Amém? Deus abençoe, irmão. Bem assim. Então, né, meu querido, você ouviu, né, um pouquinho que o Jefferson falou, e eu falo para você, olha, o problema não é o empréstimo, tá falando muito de empréstimo ali, né? Porque tem empréstimo que é investimento, você vai financiar uma casa, é um investimento a longo prazo, mas você está, né, ali na sua casa. Mas tem gente que tem um vício, rapaz, que o cara empresta R$1.000 e divide em 36 vezes. Paga 15 mil. Só que assim, quando ele paga, eu já vim dar falando para você, até que ele ia falar sobre isso, quando o cara paga 5, 6 prestação, o banco oferece para ele, olha, se você renegociar, você vai pegar um troquinho. Você vai pegar aqui uns 500, 600 reais de troco. Aí você fala, rapaz, vou pegar um troco, estou precisando mesmo. Aí você vai lá, refinancia, rapaz. Aí você anda pagando que tem alguma coisa, você não tem nada, é do banco. Carro financiado, casa financiada, não tem nada, é do banco. Só vai ser seu depois que você quitar. Aí você fala assim, eu comecei um financiamento lá, não consegui pagar, vou devolver. Pois é, você vai devolver, mas pode ser que o valor do carro ou da casa não pague o empréstimo, você ainda continua devendo para o banco mesmo devolvendo. É isso que as pessoas não entendem. E outra coisa que eu quero falar para você, como cristão, tá? Cristão, se você emprestou, pague. Se você fez um serviço, agendou um serviço de alguém, paga, irmão. Você não pode dar calote em ninguém. Você é cristão. Amém, gente? Tá certo? Então, tome cuidado. Eu sei que essa parte financeira, eu queria que o Jefinho trouxesse. Você deve estar pensando, pastor, eu vim aqui receber uma bênção, uma palavra de incentivo. Então, irmãos, mas às vezes você está passando um problema por falta mesmo de orientação, né, de incentivo, de você conhecer a sua vida financeira. Tem gente que não gosta nem de ver, porque, quer nem ver. É Ideal, é Estilos, é Tiaguinho, é Miro. Sabe que lá em Peranguçu tem a Rua dos Veiacos? Quem conhece Peranguçu sabe que Peranguçu, a rua de cima é a rua de todos os comércios. E a rua de baixo é a Rua dos Veiacos. Mas sabe por que começou a chamar a Rua dos Veiacos? É porque quem devia nos comércios assim passava por baixo. Não passava lá por cima, né? Mas não é o caso dos irmãos, né? Eu quero falar para você, viu, meu querido, se você está apertado, né, passando uma dificuldade financeira, procura a gente para aconselhar, né? Já vai poder ajudar você. Essa planilha que o Jefinho falou é muito bom, que você coloca na planilha e você vê realmente. Falou, rapaz, estou ganhando lá R$1.500, mas você vai colocando. Você coloca água e luz,
Ele falou, gás, né? Tira lá, compra. Mas falou, rapaz, só de prestação estou devendo mais que o meu salário. Às vezes você não conhece a sua situação financeira, é importante conhecer para você, opa, preciso frear, o que eu faço? Entre em contato com a instituição financeira, com o banco, negocia lá, né, paga uma prestação que você consegue acertar isso, irmãos, e olha, e vamos para frente, vamos acertar, amém? Porque Deus, Ele tem vida e vida em abundância para nós. Deus quer que você viva, não quer que você sobreviva, porque tem gente que está sobrevivendo, não está vivendo. Amém, gente? Que o Senhor te dê sabedoria, viu? Cuidado, viu? Que tem gente que tem uniclass, tem o two class, o three class, o four class, 10, 11 cartão de crédito. Tem Mercado Pago, tem Nubank, tem um monte de cartão perder de vista. Irmãos, para você gastar hoje é muito fácil, não é? Você vai na loja, o cara te dá a chave do carro na mão para você sair com o carro, o cara nem pergunta. Porque ele olha o score, o score só é bom, mas nem sabe se tem dinheiro ou não. Então, cuidado, viu, meu querido? Cuidado. E que Deus te abençoe e possa te orientar da melhor maneira possível. Viu? Amém? Fala, pastor, eu ganho pouco, não sei o quê. Irmãos, olha, o negócio não está no tanto que se ganha, está do jeito que se gasta. Sabia? Isso não tem sentido, pastor. Eu queria ganhar 10 mil, irmão. Se você tiver a mentalidade endividado com 2 mil reais, com 10 mil você vai continuar endividado, porque é a mentalidade. E não adianta confiar na mega da virada, não, viu? Porque se você tem muita gente que ganhou na loteria, está enroscado hoje. Eu estou falando assim que o Jefinho lá é gerente, converso com muita gente que trabalha na Caixa. Meu irmão foi gerente de banco. Um amigo nosso lá de Poços, ele é superintendente da Caixa Econômica. Muita gente ganhou na loteria. Está enroscado, endividado hoje. Porque a mentalidade, não sabe lidar com o negócio. Né? Então é melhor você estar do jeito que você está aí, organizar suas finanças, servindo a Deus, glória a Deus, e ter paz, do que você entrar, né, nesse mundo aí e ficar perturbado. Não é a vontade de Deus para você, viu? Se você está passando uma dificuldade, procure a gente, procure o Jefinho lá, né, que vai poder te orientar melhor. Não é proibido fazer empréstimo, mas o que ele falou, faça com consciência. Amém? Vamos ficar em pé, glória a Deus. Maravilha. Que o Senhor te abençoe. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas... Não vou chamar você aqui à frente, irmãos, mas vamos fazer uma oração aqui, porque eu sei que realmente tem irmãos aí que está complicado, viu? Não está fácil. Está tirando a paz, não sabe o que fazer. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar aqui nesse momento, pela igreja, pelas nossas vidas. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, nos ajude nessa questão financeira que realmente pode virar um Deus no nosso coração, Senhor. Pai querido, sabemos que é motivo de muita separação, Senhor, questão do dinheiro. Mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro aqui que os irmãos são abençoados, que a nossa comunidade, que é uma comunidade abençoada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, dá graça nessa questão, Pai, financeira. Em nome de Jesus, Pai Santo, que nós possamos viver, Senhor, uma vida abundante que o Senhor tem para nós, Senhor, não sobreviver neste mundo. Servimos ao Senhor que nos dá toda a orientação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqui, Senhor, cada irmão, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. E se você veio aqui nessa noite, irmãos, pastor, olhe por mim, eu queria receber uma oração que não está relacionada à questão financeira, outras questões aí, uma enfermidade, outras questões. Se você quiser vir aqui à frente também, eu gostaria de orar por você. O grupo Louvor pode subir aqui, né? Você que está passando em algum problema, que alguém te ore por alguma enfermidade, por qualquer outro motivo que não seja financeiro, eu queria que você viesse aqui à frente. Fortalecimento espiritual. Pode vir aqui que eu estarei orando por você. Que o Senhor te dê graça nesta noite. Glória a Deus, Ele é o nosso refúgio, né? Você podia repetir essa música, grupo Louvor, tá? Essa música aí. Glória a Deus. Essa música é no refúgio. Ele é um socorro bem presente. Ele é suficiente na sua vida, aleluia. Glória a Deus, Pai. Então, se você quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente, estarei orando por você. Deus tem mesmo algo maravilhoso na sua vida, meu irmão.
Glória a Deus. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Santo, santo. O seu Deus nunca falhou, viu? E nunca falhará. Confie nele nessa noite. Ele é o teu refúgio, o teu socorro. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você quiser, tá, irmão, pode vir à frente. Estaremos aqui orando por você. Em nome de Jesus. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade, tudo ele fez, o impossível fez por nós. Ainda eu não vejo o sim,
suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Ainda que eu não veja ou sinta, Se Ele prometeu, aleluia, Ele vai cumprir na sua vida. Ele cumprirá. Que passem toda a terra e os céus, mas sua palavra permanecerá. Socorro bem presente. Cante ao Senhor, Ele é o teu refúgio, aleluia. Ele é tua ajuda, Ele é quem te fortalece, Ele está com você, aleluia. Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso, digno és o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem estado presente, aleluia. O Senhor tem estado presente conosco. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, Pai, nos encaminhado na Tua palavra. Glória a Deus, nós agradecemos. Quem vai ter aí uma semana abençoada? Quem vai ter uma semana aí cheia do Espírito Santo? Aleluia! E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Deus te abençoe em nome de Jesus.